Bom dia, Igreja Trini. Tudo bem com vocês? Está um friozinho hoje, né? Hoje está gostoso, né? A gente está pregando aí sobre Efésios, né? E eu queria estar continuando essa série. Está acabando já, tá, pessoal? A gente já está terminando o capítulo 5. Aí no 6 acaba, né? Então só vai até o 6º capítulo e a gente está caminhando junto. Mas sempre antes de começar a pregação, eu gosto de trazer a visão da Igreja Trini. Vamos ler todo mundo junto? Vocês acordarem aí, quem estava dormindo. Vamos lá, 1, 2, 3 e... Uma igreja de profunda intimidade com Deus, que se manifesta em adoração verdadeira e serviço a Deus e ao próximo. Amém. Então essa é a visão da nossa igreja, né? Se você está vindo aí pela primeira vez, essa é a visão da nossa igreja. Nós somos uma igreja que busca essa profunda intimidade com Deus, intimidade uns com os outros, que manifesta adoração verdadeira, né? E adoração, a gente lembra que adoração não é só cantar, mas cantar é uma grande parte do que a gente faz em adoração, né? E é uma adoração verdadeira. E serviço a Deus e ao próximo. Então a gente está sempre servindo uns aos outros, né? E você que traz o café da manhã aqui para nós, muito obrigado, é muito gostoso. Quando eu vou sempre comer o café da manhã, é muito interessante porque eu não sinto só o gosto da comida, eu sinto o amor das pessoas que trazem. E isso é indescritível, assim, não tem como você explicar o sabor disso, né? Porque como que você vai explicar o sabor do carinho que as pessoas fizeram e trouxeram para cá, né? Então não tem, então é algo muito especial, né? E meu sonho é que a gente tenha uma igreja onde todos servem, onde não fica pessoas só se entretendo ou só aproveitando das coisas da igreja, mas que todos fazem parte dessa igreja como servos do Senhor, né? Então o ideal seria que nós sejamos uma igreja de servos do Senhor, tá bom? Mas vamos lá, hoje a gente vai para o capítulo 5, versículo 15 até o versículo 20, Efésios capítulo 5, 15 ao versículo 20, eu coloquei o título de Vivendo o Espírito Santo, né? Um livro do Francis Chan que eu acho muito interessante, ele acho que se chama O Deus Desconhecido, ele fala muito sobre o Espírito Santo, porque a gente ouve muito sobre o Deus Pai, Deus Criador, Pai de todos, né? Aquele que criou o mundo, toda a criação. A gente ouve muito sobre Jesus, né? Jesus veio ao mundo, morreu na cruz por nós. Todas as pessoas já devem ter ouvido falar de Jesus, né? A não ser em países que são muito fechados para o Evangelho, mas aqui no Brasil, praticamente todas as pessoas já ouviram falar de Jesus. Você está em que ano? Em 2025, porque há 2025 anos atrás foi o nascimento desse Jesus. Então, a gente ouve muito, mas a gente não ouve tanto falar sobre o Espírito Santo. A gente não ouve tanto falar do Espírito Santo. Só que a gente precisa entender muito do Espírito Santo. Por quê? A existência da igreja é por causa do Espírito Santo que está aqui entre nós. Então assim, mesmo que você não saiba quem é o Espírito Santo, ele está agindo na sua vida. Quando você canta, quando você louva o Senhor e você sente algo diferente, é o Espírito Santo dentro de você. Quando você sente uma alegria que não dá para explicar, quando você vem para a igreja, é o Espírito Santo na sua vida. E Deus usa as pessoas, né? Deus usa as pessoas e Deus quer encher as nossas vidas com o Espírito Santo, né? E hoje eu quero falar um pouco sobre isso. Vamos ler o texto inteiro para começar, o texto de Efésios 5, 15 a 20, que diz assim: Portanto, sejam cuidadosos com o seu modo de vida. Não vivam como insensatos, mas como sábios. Aproveitem ao máximo todas as oportunidades nesses dias maus. Não ajam de forma impensada, mas procurem entender a vontade do Senhor. Não se embriaguem com vinho, pois ele nos levará ao descontrole. Em vez disso, sejam cheios do Espírito, cantando salmos, hinos, cânticos espirituais entre si e louvando ao Senhor de coração com música. Por tudo,
deem graças a Deus, o Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Esse é o texto de hoje, né? Um texto que no meio das instruções, no meio de orações de Paulo, no meio de explicações sobre o que é a igreja, no meio de explicações de mistérios que são revelados em Efésios, Paulo, ele chega no momento e ele fala assim: portanto, sejam cuidadosos com o seu modo de viver. E a pergunta que eu faço para você hoje seria: como você está vivendo a sua vida? Como você está vivendo a sua vida? O texto ele diz assim: sejam cuidadosos em seu modo de vida, não vivam como insensatos, mas como sábios. Pergunta é: como que você está vivendo a sua vida? E sabe, pessoal, eu li um livro chamado Discipulado Começa com a Contemplação. E esse livro é muito interessante porque ele faz você pensar, ele faz você entender que às vezes a gente liga na nossa vida o modo automático. Pá, liga o automático. Aí você acorda, você escova o dente, você vai para a escola, você vai para o trabalho, você faz tudo o que tem que fazer, acaba teu horário, você termina, pega a condução, pega seu carro, vai para tua casa, assiste seu dorama, aí você janta, aí você dorme. Você percebe que muitas vezes a gente está vivendo a vida apertando o botão do automático. Você não está contemplando a vida. Você não come por prazer. Você come porque se você não comer, você não vai ficar em pé. Você não come porque você está degustando a comida. Você come porque o seu modo automático faz você enfiar tudo na sua boca, mastigar 2 vezes e engolir. Você não mastiga mais de 20 vezes o alimento porque você não está contemplando o alimento. Muitas vezes a gente vive nesse modo automático, não só na nossa forma de comer, mas na nossa forma de viver. Tudo está no automático. E sabe o que é mais interessante? Se você para e olha para trás, você não lembra de nada. Você sabe por que você não lembra de nada? Você apertou o botão do automático. Tem um filme que eu acho que todo mundo deveria assistir. O filme chama Clique. Esse filme Clique é um comediante ele é muito engraçado, eu gosto muito dele. E ele é um cara que trabalha com arquitetura e ele tem que apresentar projetos, os projetos têm que ser aprovados. E aí, só que ele queria que as coisas andassem mais rápido. Ele queria pular o processo e ir direto para os resultados. Ele não queria passar por essas noites em claro, trabalhando. Ele não queria cuidar das crianças. Ele queria logo que as crianças crescessem. Ele não queria se relacionar tanto com a esposa, porque a esposa é chata. E ele queria logo passar só os momentos legais. E aí, ele descobre um cara que apresenta para ele um controle remoto. E aí, esse controle remoto, ele começa a passar a vida dele para frente, para ele não precisar viver os processos. E aí ele começa a ir para frente, para frente, para frente, para frente. Aqui é chato, só quero o legal. Aqui é chato, só quero viver o legal. Só que no final do filme, e aí já vou estragar o filme para vocês, tá? Já vou estragar, ele morre no final. Mas quando chega no final, ele tem uma desilusão gigante, sabe por quê? Porque ele viveu a vida dele no automático. Ele viveu a vida dele sem aproveitar os processos. E toda vez que você liga a sua vida no automático e você deixa de passar pelos processos, você não desfruta os frutos de vitória que você tem na sua vida. Por isso eu entendo Paulo escrevendo aos Efésios, e ele fala: sejam cuidadosos em seu modo de vida e não vivam como insensatos. Não vivam como insensatos, vivam como sábios. E tem um texto na Bíblia que fala sobre os insensatos e sobre os sábios. Todo mundo sabe, o texto de Mateus 7, ele fala assim que uma pessoa sábia, ele constrói a sua casa sobre a rocha. E a pessoa que é nécia, né? Essa pessoa é tola, ela vai construir a sua casa sobre a areia.
E quem constrói sua casa sobre a areia essa casa vai ruir. Vai vir as mesmas tempestades e ela vai ruir. Eu queria ler esse texto naquela Bíblia Mensagem. Lembra da Bíblia Mensagem? Então, eu vou ler esse texto na Bíblia. Diz assim: as palavras que digo não são meros adendos ao seu estilo de vida, como a reforma de uma casa, que resulta em melhora de padrão. Elas são o próprio alicerce, a base da sua vida. Se vocês puserem essas palavras em prática, serão como pedreiros competentes, que constroem a sua casa sobre a solidez da rocha. A chuva cai, o rio avança, o vento sopra forte, mas nada derruba aquela construção, ela está fundamentada na rocha. Mas se vocês usarem as minhas palavras apenas para fazer estudo bíblico, sem nunca aplicá-las na sua própria vida, não passarão de pedreiros tolos, que constroem a sua casa na praia. Quando for atingida pela tempestade e pelas ondas, ela irá desmoronar como um castelo de areia. Aqui nesse texto é interessante que ele não está comparando a sua vida com a casa. Ele está comparando a sua vida com o pedreiro. O pedreiro sábio é o pedreiro que constrói a sua casa sobre a rocha. E o que é você construir sobre a rocha? É você ouvir a palavra de Deus e praticar ela na sua vida. Não adianta você só ouvir a palavra de Deus. Você precisa ouvir a palavra de Deus e você precisa colocar ela em prática. A pregação não é boa no domingo de manhã. A pregação é boa quando você coloca ela em prática na segunda-feira. Porque se você só ouviu uma coisa legal, pessoal, vai para o YouTube, que no YouTube tem um monte de coisa legal. Um monte de coisa legal. Agora, se você vem para a igreja e você ouve uma palavra aqui, e na segunda-feira você começa a praticar ela, aí sim, você é um pedreiro sábio que está construindo essa casa sobre a rocha. Porque a palavra de Deus, ela fala, se você estuda a palavra, mas você não aplica ela, você é um pedreiro tolo, que constrói a sua casa sobre a areia. E a areia, você sabe, a areia é instável, a areia é frágil, e aquilo vai fazer a casa cair. E eu espero que a sua casa não caia. Então nós precisamos sim pensar em como você está vivendo a sua vida. Agora, você está vivendo a sua vida como um tolo, ou a sua vida como pedreiros competentes? Porque os pedreiros tolos, como a gente vê em Efésios, são aqueles que agem sem pensar. Tá certo que tem algumas pessoas, tipo eu, que primeiro age e depois pensa, né? Primeiro eu saio correndo, depois eu vejo, né? Tem uma história chinesa, né? Que um soldado jovem catou as espadas, colocou a armadura, pegou o cavalo e saiu correndo. Aí o velhinho falou: onde você vai? Não me impeça, estou indo para a guerra. Aí o velhinho falou assim: não, mas é para lá, ó. Você entende? Às vezes a gente se acha totalmente preparado, já sai fazendo as coisas, mas você está indo para o lugar errado. Então, os tolos são aqueles que agem sem pensar. E muitas vezes a gente age sem pensar, tá? E principalmente eu vou falar aqui com as minhas moças jovens que estão procurando um ator de dorama para casar. Esquece, mano. Aquilo ali não existe. Aquilo ali é fake, né? Coisa de novela, tá? Então, assim, a gente precisa entender o quê? Não age sem pensar. Não fica procurando quem você idealiza na sua cabeça. Procura em Deus o que Deus quer da sua vida. E Deus não coloca as pessoas ao nosso redor por acaso, né? Então a gente precisa entender a vontade de Deus, não age sem pensar. E outra coisa que o tolo faz é buscar as coisas pelo prazer. Isso tem um nome, a filosofia disso é hedonismo. O hedonismo é só fazer aquilo que você gosta. Sabe, tem gente que pula de igreja em igreja. Já mudou umas 18 vezes de igreja. Sabe por quê? Porque chega uma hora, essa igreja aqui ficou chata. Não quero mais. Eu vou procurar uma igreja mais confortável, que eu não passo frio. Eu vou procurar uma igreja. Tem pouco jovem aqui, eu quero ir para uma outra igreja. Você entende, pessoal? E aí você só vai atrás daquilo que é o seu prazer. Quem vive em busca do prazer não passa pelo processo.
Duvido você falar assim, eu tenho prazer em passar pelo processo de transformação. A gente não quer passar pelo processo, a gente quer ir direto para os resultados. Mas as pessoas competentes, o que elas fazem? Viver a vontade de Deus, buscam viver a vontade de Deus. Isso é muito importante quando você pensa nessa questão do processo. Deus quer que você passe pelo processo. Deus quer que você entenda a vontade dEle. Ao invés de perguntar a Deus onde que é mais legal, não, pergunta a Deus qual que é a tua vontade. Às vezes a gente não ora a oração do Pai Nosso de verdade. Porque a oração do Pai Nosso fala assim, que seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Só que o que a gente ora de verdade, é assim, Deus, que seja feita a minha vontade, não interessa a tua, quero a minha vontade, você tem que me ajudar. Aí Ele não te ajuda, sabe o que você fala? Esse Deus não é legal, eu não gostei dele, estou bravo com esse Deus. Quem é que já ficou bravo com Deus? Não precisa levantar a mão não. A gente fica bravo com Deus, mas eu queria isso Deus e você não me deu. Deus, eu queria tanto isso e você não me deu. Eu lutei tanto por isso Deus e você não me deu. Qual foi a sua oração? A sua oração foi, Deus, faz a minha vontade. A sua oração não foi, Deus, faça a tua vontade, assim na terra como nos céus. Se você orar a oração do Pai Nosso, entendendo a vontade de Deus, você nunca mais vai reclamar. Você nunca mais vai reclamar. Você vai falar assim, Deus, essa é a tua vontade, então eu vou seguir a tua vontade. E a última coisa que eu vejo aqui, com pedreiros competentes da palavra de Deus, ele fala que essas pessoas são cheias do Espírito Santo. E aí a gente volta para Efésios, porque no versículo 17 ele vai dizer assim, não ajam de forma impensada, mas procurem entender a vontade do Senhor. Não se embriaguem com vinho, pois ele os levará ao descontrole. Ao invés disso, sejam cheios do Espírito Santo, cantando salmos, hinos, cânticos espirituais entre si e louvando o Senhor de coração com música. Amém? Pessoal, antes de continuar minha pregação, eu precisava fazer um negócio que eu esqueci. Eu queria orar pelas mães hoje, tá? A semana que vem a gente tem o Dia das Mães. Semana que vem é a celebração do Dia das Mães, tá, pessoal? Então, por isso que eu não estou fazendo uma pregação de Dia das Mães hoje, tá? Pregação de Dia das Mães é semana que vem. Mas como hoje é o Dia das Mães, não queria deixar de lembrar delas, né? Então eu queria pedir para todo mundo que é mãe ficar em pé, por favor. Todo mundo que é mãe. Obrigado. Todo mundo que é mãe fica em pé, por favor. Eu quero orar pela sua vida. Se você estiver do lado delas, eu quero pedir para vocês orarem. A gente vai estender as nossas mãos para orar por elas, tá? Mas antes de orar, a gente vai te dar um presentinho para você comer durante o culto, tá bom? Então vamos lá, vamos entregar o presentinho para as mães aqui, rapidinho. Aí, mas continue em pé que a gente vai orar por vocês, tá bom? Ó, quem é mãe de cachorro não vale, tá? Só para lembrar. Aí, muito bom, parabéns. Vamos orar então, estenda a sua mão para elas. Senhor Deus, obrigado, Pai, por essas mães tão preciosas, tão amadas. Obrigado por elas existirem, obrigado porque elas são bênção nas nossas vidas e são instrumentos do Senhor para trazer outras vidas, Senhor. E nós te agradecemos pelas nossas mães, pedimos a tua bênção sobre a vida delas, sobre as que estão assistindo esse culto online também, que o Senhor derrame graça sobre elas. Abençoa a vida delas, nós te pedimos e oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Pode sentar. Parabéns, mães. Comam o seu docinho aí. Não dá pro seu filho, tá? Eu sei que mãe é assim, né? Então não dá. Come você, tá? Hoje esse bombom é seu. Beleza. Então vou continuar esse texto aqui. Ele fala algo muito interessante. Ele fala assim: não se embriaguem com vinho, pois ele os levará ao descontrole. E eu queria gastar um tempinho didático com vocês para falar sobre bebida alcoólica. Eu não sei aqui quem já teve essa curiosidade para entender
como funciona essa questão das bebidas alcoólicas na Bíblia, né? Se pode, se não pode, como que a igreja, como a Bíblia lida com isso? Eu acho que tem duas coisas, como a igreja lida com isso, e aí dependendo da igreja, você tem podes e não podes mais radicais. Mas quando você olha para a Bíblia, você precisa, assim, entender o conceito bíblico sobre isso, porque senão você vai sempre se escandalizar. Então se a sua igreja fala que não pode, é proibido, 100% proibido, não pode usar nem 70 para limpar a mão, aí assim, tipo assim, não pode, entendeu? Porque é governo da sua igreja. E eu prefiro ser governado pela palavra de Deus, porque se a gente começa a viver pelas tradições da igreja, a gente pode ter um risco muito grande se desvirtuar do caminho certo. Mas depende da igreja que você vai, e eu vou falar sobre a igreja Trini, tá bom? Então assim, esse aqui é o conceito nosso da igreja Trini, tá bom? Ok? Então vamos lá. A Bíblia está falando, não se embriaguem com vinho. Então assim, eu queria trabalhar um pouquinho uma didática sobre isso. Vamos lá. Sobre as bebidas, a primeira coisa que eu queria falar para vocês, que as escrituras, a Bíblia, nunca exige a abstinência completa das bebidas alcoólicas. Nenhum lugar da Bíblia você vai ver que é proibido 100%, tem que tirar isso da sua vida, isso é uma droga, isso é uma coisa horrível que vai acabar com a sua vida. Não tem nenhum lugar na Bíblia que diz isso. Aliás, se você pensa na questão do remédio, né? O remédio, dependendo da dosagem, vira um veneno, certo? Então a questão talvez não seja o remédio, mas talvez seja a dosagem. E eu acho que a Bíblia vai trabalhar a questão da dosagem. Então a Bíblia nunca falou sobre uma abstinência total das bebidas alcoólicas. Porém, se você fez votos para não beber, de alguma maneira, ou se você já, por problemas de ser alcoólatra, aí sim, para você é proibido, 100%. Para você é proibido 100%. Você entende? Eu tenho uma amiga que trabalha assim com moradores de rua, e um dia, quando eu era pastor na IMOSP, ela trouxe o pessoal da rua para assistir culto na igreja. Só que era um dia de Santa Ceia. E aí, quando entregaram a Santa Ceia, eu não estava sabendo disso. Quando entregaram a Santa Ceia, ela pegou o copinho e cheirou. Quando ela chorou, ela viu que era vinho de verdade. Ela começou a tirar os copinhos da mão dos caras, moradores de rua. Aí eu pensei assim, nossa, a mulher ficou louca, né? Ela, não, vocês não vão tomar, vocês não vão tomar, vocês não vão tomar. E aí eu fiquei pensando, mas por que ela está fazendo com suco de uva? Depois eu descobri que realmente estavam usando vinho de verdade. E um camarada que já teve problema com álcool, se ele tomar um copinho desse tamanho aqui, pessoal, volta tudo. Volta tudo. Então, proibido sim para quem fez voto de abstinência ou para quem já teve problema com isso. Mas o problema mesmo do álcool, da bebida alcoólica, está na embriaguez. E eu coloquei aqui glutonaria, porque o que seria uma embriaguez? É você tomar além daquilo que você precisaria tomar. Você não precisa tomar mais que isso, mas a gente faz, a gente toma. Né? A gente não, porque eu não tomo, tá, pessoal? Então, fica tranquilo. Se você me vê na mesa com uma garrafa de cerveja, pode ter certeza que é baré, é tubaína, é um guaraná com uma garrafinha que parece uma cerveja. Eu não tomo, tá bom, pessoal? Não tomo mesmo. Eu quando era jovem, adolescente, eu até tentei, não consegui. Tem um cara que falou assim, eu tava lá na praia, aí o cara falou assim, não, eu vou te ensinar a beber hoje. Eu falei, beleza, aí eu quero aprender. Aí o cara falou, joga tênis comigo, a gente jogou no sol, 3 horas de tênis, ele falou, quando você estiver morrendo de sede, abre uma latinha gelada e vira. Aí eu peguei, abri a latinha, virei e vomitei tudo, né? Não aguentei, é muito ruim. Não sei porquê, eu não gosto, nunca gostei, nunca tive o prazer e nem a vontade de conhecer, né? Mas o grande problema, pessoal, da bebida alcoólica não é o fato dela existir, mas é a quantidade e a dosagem. E você sabe, se você já teve problema de embriaguez, você sabe que tem uns lugares que é melhor evitar. A não ser que você esteja muito forte para ir nesse lugar e falar assim, não vou beber.
né? Eu fazia isso muito na faculdade. Eu já não bebia, mas eu queria enturmar com as pessoas, eu queria sair com os meus amigos, e várias vezes eles iam para as tal das baladas da universidade. E eu ia com eles. Só que toda vez os caras tiravam sarro da minha cara, me chamando de Ice Tea, né? Porque eu era o Ice Tea, o chá gelado, né? Eu era chamado de o chá gelado nas festas, né? Mas assim, eu podia ter problema, não ia cair nisso, né? Por quê? Porque para mim eu tinha autocontrole nesse sentido. E um dos frutos do Espírito é o quê? Domínio próprio. Então nós precisamos ter domínio próprio. Eu acho que não tem erro, né, nessa questão, mas você tem que ter domínio próprio. Tem um texto na Bíblia, em 1 Coríntios capítulo 6, eu e a Teté, a gente arrumou essa apresentação, mas não sei o que aconteceu, deu tudo errado aqui. O texto de 1 Coríntios 6, 12, diz assim: tudo é permitido, mas nem tudo convém. Tudo é permitido, mas não devo ser escravo de nada. Olha só como é esse texto, pessoal. Esse texto não serve só para bebida, esse texto serve para tudo. Serve para tudo. Serve até para o tipo de roupa que você usa na igreja. Você pode vir com qualquer roupa? Pode. Mas convém? Convém. Tem roupa que convém você vir de biquíni para a igreja? Vem nesse frio que eu quero. Você vai pegar. Né? Mas sabe, você entende? Eu penso assim, né, que aqui na equipe de louvor, né, a gente tem os nossos mais novinhos que estão começando a dirigir louvor agora, né? E aí, eu olhei no domingo, o rapaz ia dirigir louvor, tava de bermuda. Eu falei assim, que negócio estranho, né? Aí, foi engraçado que eu falei assim, vou dar uma bronca nesse cara. Sabe o que Deus falou para mim? Deus falou: pastor, a culpa é tua. A culpa é tua, pastor. Porque se você tivesse avisado, ele não ia vestir bermuda para dirigir louvor. A culpa é tua, a culpa não é dele, a culpa é tua. Aí eu falei assim: Deus, me perdoa. Me perdoa por não ter instruído os meus meninos. A culpa foi minha. A culpa não foi deles, a culpa foi minha. Por quê? Porque precisa de instrução. Sabe, pessoal, a gente precisa de limites. A gente precisa ser instruído. A gente precisa ser submisso. Um bom líder é um cara que foi um bom liderado. Péssimo líder é aquele que não sabe ser liderado. É um péssimo líder. Mas aquele que sabe ser liderado vai ser sempre um bom líder. Então, nem tudo, você pode todas as coisas, nem tudo convém. Nem tudo convém. Então, se você pode beber bebida alcoólica, pode, mas em alguns momentos convém você não beber. Você entende o que eu estou falando? Não é que você não pode, você pode, mas tem alguns momentos que não convém você fazer isso. Você não vai chegar aqui na igreja, na Santa Ceia, e abrir uma latinha, né, de cerveja para tomar aqui na Santa Ceia. Não vai. Não convém. Pode? Pode. A gente poderia usar vinho de verdade com álcool? Cara, tem vários sommeliers, gente que sabe tomar vinho, gente que tem vinho de R$1.000 em casa. Tem gente aqui nessa igreja. Mas eu vou pedir para eles: você pode dar um vinho daqui lá para a gente fazer a Santa Ceia? Não. Porque se caso na minha igreja tem alguém que já teve problema com álcool, ele não pode nem tomar um golinho. Não pode. Então, vamos regular isso para todos? Vamos tomar suco de uva? Vamos. De uva. E nosso suco de uva nunca vai ter álcool. Você entende, pessoal? Tudo você pode, mas nem tudo convém. E o que é mais importante, pessoal? Será que se a questão da bebida está se tornando, você está sendo escravo dela? Será que você está sendo escravo? Será que você está sendo escravo de alguma coisa na sua vida? Sabe, pessoal, eu gosto muito de tomar Coca Zero, sabe? Mas gosto demais. Se me deixar, eu tomo o dia inteiro. Já cheguei a tomar 2 litros por refeição. Já cheguei, já. Mas assim, às vezes eu fico pensando assim: e se me tirarem a Coca Zero? Eu vou sobreviver? Eu fiz uma outra pergunta. Eu falei assim: Joel, você é escravo da Coca Zero?
sem Coca. Eu chegava algumas horas do dia, eu estava indo para casa, eu falei, nossa, eu preciso de uma Coca Zero. Parava no supermercado para comprar uma e tomar no caminho, de tanto que eu queria. Aí eu me perguntei, acho que foi de fevereiro para março, eu me perguntei, Joel, você é escravo da Coca Zero? Eu falei, não sou. Então para até agosto. Eu falei, sério, Deus, fala sério. Prometo que eu não vou exagerar. Mas a questão não é se você vai exagerar. A pergunta é, você consegue viver sem? Você consegue viver sem? E aí eu falei assim, Deus, vou te mostrar que eu consigo. E eu parei de tomar Coca Zero. E os meus irmãos aqui da igreja, eles sabem que eu amo Coca Zero. Vou até confessar um pecado. Sabe quando vem um copo aqui, ó, de alumínio? O copo era Coca Zero, pessoal. Porque os meninos me amam tanto. Eles botavam Coca Zero com gelo e falavam assim, pastor, quando você tomar, não termina assim, ó. Porque senão os caras vão saber que é Coca Zero. Toma assim como se fosse água. De tanto que eu gosto, mas eu falei, não vou tomar mais. Aí eles acharam até estranho. Como assim, pastor? Até quando você vai fazer isso? Eu falei, até agosto, né? Aí um falou, só se for agosto de Deus, né? Mas é isso, pessoal, eu queria que você entendesse que para você não ser escravo de nada nesse mundo. O seu único Senhor é o Senhor Jesus. Então seja escravo, se você vai ser escravo de alguma coisa, seja escravo de Deus. E última coisa que eu faço essa pergunta para terminar não, tem mais uma coisinha, mas será que só a bebida te dá alegria? Talvez essa seja uma pergunta que você tem que fazer. Será que só a bebida te dá alegria? Porque se é isso, a gente tem um problema. E sabe qual é a solução? Eu falo dos problemas, mas tem uma solução. Sabe qual é a solução? É você encontrar algo mais legal, mais gostoso, mais satisfatório do que você beber uma bebida alcoólica. E eu vou te dizer que a gente encontra isso na igreja. Nossos momentos de adoração, nossos momentos de comunhão, nossos momentos de ouvir a palavra de Deus é tão gostoso. Pessoal, tem gente nessa igreja que não vê a hora de chegar domingo. Não vejo a hora de chegar domingo para eu poder ir para a igreja. Você encontra um prazer que vai além dos prazeres físicos. É muito além. Então encontre isso. Só para terminar essa questão da bebida, eu acho que quando a gente entra na Bíblia e tenta entender Bíblia e bebida, acho que tem 3 pontos. Tem um ponto negativo, tem um neutro e tem um ponto positivo. Eu vou colocar alguns textos só para a gente colocar em entender. Da bebida. A gente tem aquela história do jovem, do filho pródigo, que pegou as coisas do pai e fugiu. Diz assim o texto: alguns dias depois o filho mais jovem arrumou para uma terra distante, onde desperdiçou tudo o que tinha por viver de forma desregrada. E essa forma desregrada, na verdade, ele fez de tudo que é ruim nesse mundo. E todo mundo sabe o que é ruim nesse mundo, né? E provavelmente não, com certeza ele deve ter se mergulhado em bebidas alcoólicas, né? Porque é um dos pontos que leva você a ter uma vida desregrada. Tem um lado neutro na Bíblia. Quando o Espírito Santo desce em Pentecostes, fala assim que todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito os habilitava. E aí no versículo 8, ele diz assim, algumas pessoas começam a olhar esses caras cheios do Espírito e falam assim, nossa, esses caras estão bêbados. Você entende? A comparação, assim, é uma forma de ver pessoas que estão se satisfazendo numa outra coisa que não é bebida, que é Deus, que é o Espírito Santo de Deus. E o Espírito Santo de Deus deixa a gente tão assim, feliz, alegre, abobado, que às vezes parece que a gente está bêbado, né? Eu mesmo, eu sou um cara meio esquisito, né? Um monte de gente fala que eu sou esquisito, principalmente minha esposa. Mas assim, esse esquisito parece que é um cara bêbado, é um cara engraçado demais. Por que ele está feliz? Por que ele ri do nada? É o Espírito Santo, eu tenho tanta satisfação em Deus, que eu dou risada sozinho, em casa, sozinho eu dou risada, né? Porque é uma alegria que a gente não consegue entender. Um lado neutro da bebida, mas a Bíblia também tem um lado positivo, olha só,
Os que gostam de beber vão guardar esse versículo, vão decorar para ganhar estrelinha semana que vem, tá? Paulo, ele escreve para Timóteo, ele diz assim: não beba apenas água. Uma vez que você fica doente com frequência, tome um pouco de vinho por causa do seu estômago. Olha que interessante, Paulo está recomendando, né, Timóteo a beber uma bebida alcoólica, o vinho. Jesus, o primeiro milagre de Jesus em Cananéia foi vinho. Por que é errado? Por que se Jesus não gostasse tanto dessa coisa, dessa bebida alcoólica, ele ia transformar a água em Coca Zero. E eu ia ficar feliz da vida. Eu falei, meu Deus, o cara fez 80 litros de Coca Zero, graças a Deus. Mas não, ele transformou em vinho. Então eu não vejo problema na bebida, mas eu vejo problema em quem se embriaga. Lembra disso, pessoal? Você pode todas as coisas, mas nem tudo convém. Lembra dessas coisas que você nunca vai errar. Então, a Bíblia fala, não se embriaguem com vinho no qual há dissolução, mas sejam cheios do Espírito Santo, cantando salmos, hinos, cânticos espirituais entre si, louvando a Deus de coração com música. Por tudo deem graças a Deus o Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. E eu queria gastar o meu tempo agora falando sobre ser cheios do Espírito Santo. Porque ser cheio do Espírito Santo é o nosso objetivo de vida. Nós como igreja queremos ser pessoas cheias do Espírito Santo. E ele fala assim, eu não quero que você seja cheio de embriaguez do álcool, mas eu quero que você seja cheio do Espírito Santo que traz alegria para nós. Como que faz isso? Cantando salmos, hinos, cânticos espirituais entre si e louvando o Senhor de coração com música. Mas deixa eu falar para vocês a minha ideia sobre ser cheios do Espírito Santo. O que é ser cheio do Espírito Santo? E eu quero trazer 3 pontos importantes sobre o que é ser cheio do Espírito Santo. Primeira coisa que eu quero falar para vocês, que ser cheio do Espírito Santo é você ter uma vida rendida ao Espírito Santo. E eu não sei se você sabe por que a gente levanta as mãos na hora do louvor. Por que será? Né? Eu quando era pequeno, achava que quando na hora do louvor a gente levantava as nossas mãos, era para ficar um pouco mais perto de Deus, né? Porque assim, a minha mão está um pouco mais alta, então eu estou mais perto de Deus. Mas não é isso, pessoal. Sabe por que você levanta a mão na hora do louvor? É a mesma coisa, tem um policial, ele aponta uma arma para você, o que você faz? Você levanta a mão, você se rende. Você se rende. Só, não vou fazer nada. Na verdade, a definição de ao Senhor, render-se e parar de lutar. Quantas vezes você luta com Deus? Você luta por quê? Porque você quer as coisas do seu jeito. Você quer as coisas à sua moda. Essas pessoas precisam fazer o que você acha certo. E aí a gente fica lutando com Deus. Você tem que fazer isso? Não, Deus, mas está errado. Não, Deus, você tem que... Mas na verdade você deveria se render ao Senhor. E falar assim, Deus, eu me rendo. Hoje de manhã a gente estava arrumando o som e não estava dando nada certo aqui. Aí o líder, o Pedrinho, mandou a gente orar. Vamos orar. A gente orou, entregou tudo para o Senhor. A coisa consertou tudo. Do nada. Só que depois deu tudo errado de novo. Mas a gente está orando para trocar as caixas de som e colocar umas caixas de som melhor aí, porque essas não estão aguentando mais. Né? Mas assim, graças a Deus, Deus tem abençoado muito a gente. E aí eu penso, né, pessoal, que a gente precisa se render ao Espírito Santo. Todas as manhãs você precisa se render ao Espírito Santo. Tem um cara chamado Benihim, que ele escreveu um livro chamado Bom Dia Espírito Santo. Toda vez ele acordava, ele levantava o braço e falava Bom Dia Espírito Santo, e o Espírito Santo enchia a vida dele. Depois ele deu uma guinada por um lado espiritual meio esquisito, tá? Então eu não gosto de aconselhar muito o Benihim, que ele deu uma exagerada em alguns pontos. Mas esse livro foi um livro que muitas pessoas leram e que ajudaram a entender essa entrega matinal que você tem que fazer. Toda vez que você acorda, você deveria falar, bom dia Espírito Santo, enche a minha vida, eu me rendo a Ti. Levanta as suas mãos para Deus e fala assim, Deus, eu me rendo a Ti. Usa a minha vida, controla a minha vida hoje.
quero ser cheio do Espírito Santo. Segundo ponto que eu queria trazer para vocês é que ser cheio do Espírito Santo é uma vida conectada com o Espírito Santo. O texto eu não coloquei aqui, mas o texto que a gente tem para entender a nossa conexão com o Espírito Santo é João capítulo 15. João capítulo 15 fala assim: Jesus é a videira verdadeira, Ele é o tronco principal, e todos nós somos ramos conectados com a videira verdadeira. E se você desconectar esse galho do tronco principal, o que vai acontecer? Você vai dar fruto? Não. Você vai continuar vivendo? Não. Então nós precisamos estar conectados com o Espírito Santo. E eu entendo que Jesus é o tronco principal, mas o Espírito Santo é o xilema e floema. Se você já prestou vestibular, você sabe do que eu estou falando. Tem uma seiva bruta e elaborada que corre dentro das plantas. E sem aquilo ali você não tem como produzir fruto, gerar folhas, ter um galho saudável. Então o Espírito Santo ele precisa fluir. O mesmo Espírito Santo que flui em Jesus precisa fluir em nós. E o terceiro ponto de ser cheio do Espírito Santo é que nós precisamos não somente conhecer a palavra, nós precisamos ser obedientes à palavra e à direção do Espírito. Pessoal, quantas vezes você já teve um momento onde Deus falou para você não uma coisa? Tem momentos que Deus fala isso. Parece que toca um alarme dentro de nós, assim. Você sabe que não é para fazer, mas você mesmo se auto-engana e fala, não, vou fazer. Mas o Espírito Santo está falando assim, não faz, não faz, não faz. Aí você vai lá e faz. Sabe, pessoal, eu acho muito maluco isso, mas em Atos tem assim, como o Espírito Santo não deixou que anunciassem a palavra na província da Ásia, eles atravessaram a região da Frígia e da Galácia. E eu acho muito engraçado, como que o Espírito Santo impediu os caras de pregar o Evangelho? O Espírito Santo impediu eles de pregar o Evangelho, mas o Espírito Santo é o Espírito Santo. O Espírito Santo é o Espírito Santo, pessoal. Talvez não chegou a tua hora. Talvez não é agora. Talvez é um pouco mais tarde. Você entende? Mas nós somos tão egoístas, a gente quer que a coisa aconteça para nós, na hora que a gente quer. Aí você olha para você e fala assim, eu preciso casar, eu quero casar, se eu não casar eu não vou ser feliz. Aí você vai lá e casa com o cara errado. Será que você está fazendo essa oração? Deus, faz a tua vontade, não a minha. A gente força a barra de Deus. Eu lembro que um jovem chegou para mim, acho que eu já contei isso para vocês. Um jovem chegou para mim e falou assim, pastor, eu quero saber a vontade de Deus, você ora por mim? Eu falei, oro. Por que você quer que eu ore? Ele falou, eu quero saber se é a Roberta ou se é a Renata. Eu falei, e se não for nenhuma das duas, cara? Não, é sim. Pastor, pode orar, que é uma delas. Camarada, e se você orar? Não, que seja feita a tua vontade, Deus. Aí eu falei assim, eu vou orar para a Renata, vou orar pela Roberta e vou orar pelo celibato, beleza? Mas olha só, o Espírito Santo, ele dirige as pessoas. Lá em Atos 8, diz assim, quando ele Filipe batizando o eunuco, quando eles estavam saindo, o Espírito Santo levou Filipe embora. Olha que louco. Quando você tem conexão com o Espírito Santo, ele direciona a sua vida. Quando você tem direção do Espírito Santo, as coisas não acontecem por acaso. Não é uma coincidência, é uma cristocidência. Deus sabe o que é para fazer, Ele sabe aonde. Se você for guiado pelo Espírito Santo, Ele vai mostrar para você. Eu quero ler um texto grande agora, mas é um texto que explica para a gente o que é ser cheio do Espírito Santo, tá? Então lá em Gálatas, capítulo 16, quero dizer a vocês o seguinte, deixem que o Espírito dirija a vida de vocês, não obedeçam os da natureza humana, porque o que a nossa natureza é contra o que o Espírito quer, e o que o Espírito quer é contra o que a natureza humana quer. Os dois são inimigos, por isso vocês não podem fazer.
Porém, se é o Espírito de Deus que guia vocês, então vocês não estão debaixo da lei. As coisas que a natureza humana produz são bem conhecidas. Elas são imoralidade sexual, impureza, ações indecentes, adoração de ídolos, feitiçarias, inimizades, as brigas, os acessos de raiva, a ambição egoísta, a desunião, as divisões, as invejas, as bebedeiras, as farras e outras coisas com essa. Repito o que já disse: os que não receberão o reino de Deus, mas o Espírito de Deus produz amor, mas o Espírito de Deus produz a alegria, a paz, a paciência, a delicadeza, a bondade, a fidelidade, a humildade e o domínio próprio, e contra essas coisas não há lei. Vocês percebem, pessoal? O Espírito Santo, ele produz em nós quando ele está conosco. Se você estiver conectado, se você estiver rendido, se você estiver obediente ao Espírito Santo, ele vai produzir amor, ele vai produzir alegria, ele vai produzir paciência, ele vai produzir delicadeza, ele vai produzir bondade, fidelidade, humildade e domínio próprio. Nós precisamos de ter uma vida conectada com o Senhor. E depois o texto, ele fala: sejam cheios do Espírito Santo. Ele fala cante, salmos e cânticos espirituais. E aí eu queria mostrar para vocês um pouquinho sobre, porque eu procurei em vários lugares a explicação de qual seria a diferença entre salmos, hinos e cânticos espirituais. E o que eu fiquei pensando, na verdade, é uma lição minha, tá, pessoal? E aí, quando você vai para a Bíblia, você tem o livro de Salmos. E o livro de Salmos tem aí 150 capítulos. E o livro de Salmos não são textos escritos assim para relatar alguma coisa. Os Salmos, eles são escritos como poesia, como música. Então tem vários salmos que a gente canta. Hoje o João cantou um salmo, acho que é o Salmo 37, né? E a gente está cantando salmos. Tem outros salmos, eu não sei, queria até lembrar vocês de alguns salmos. Salmo 103, você lembra do Salmo 103? Dize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim bendiga o teu santo nome. Eu gosto muito do Salmo 32, que fala sobre o perdão dos nossos pecados. Aí ele fala assim: Ô Jesus, eu não estou ouvindo, o violão não está saindo, né? Enquanto eu calei os meus pecados, envelheci, eu sei, de tão cansado. Estamos cantando salmos. Um salmo que eu acho muito legal, que a gente canta também, o Salmo 96. Salmo 96 fala assim: dai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor todas as terras. E a gente canta salmos. E eu penso que os salmos, na verdade, a gente canta a própria palavra de Deus, certo? Mas também tem os hinos. E quando a gente tem os hinos, eu penso nos hinos como composições humanas, mas que tudo que está composto nessa música é da palavra de Deus, né? Então alguns, por exemplo, porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há. Um outro que eu gosto muito que diz assim: sim, eu amo
Nossa, não estou me ouvindo. Se eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. E aí a gente tem os hinos, e aí eu penso que existem também os cânticos espirituais. E aí o que seriam os cânticos espirituais, na verdade, né? Eu acho que hoje em dia a gente tem louvores que... A minha esposa não gosta muito desses louvores, porque repete muito a mesma frase, sabe? E ela fala assim, se você repete a mesma frase 4 vezes já é um mantra, né? Então, quer dizer, tem gente que gosta mais de cantar hino, tem gente que gosta de cantar mais salmos, né? Mas assim, tem músicas tão simples que fala quase nada, mas diz assim: Santo Espírito, és bem-vindo aqui, vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração sermos inundados por tua glória, Senhor. A música não fala quase nada, mas o que ela fala adora ao Senhor. Eu entendo que é um cântico espiritual. E a Bíblia fala assim: louve e dê graças ao Senhor. Será que você tem dado graças ao Senhor? Tem uma música muito antiga aqui que só o Taquinha lembra, que ele é mais velho que eu. Mas a música ela é muito esquisita. Vê se você entende isso. Sou grato, Senhor, por todas as provações que me fazem crer em ti, ao deixá-lo agir. Como que você vai agradecer pelas suas provações? Quem aqui agradece pelas suas dificuldades? A gente deveria agradecer pelas dificuldades, porque elas nos trazem mais perto de Deus. Quem souber, canta comigo. Sou grato, Senhor, por todas as provações que me fazem crescer em ti, ao deixá-lo agir. Nós precisamos ter um coração grato ao Senhor por tudo que Ele faz. E eu queria terminar com 2 textos. Um texto que fala no Velho Testamento, eles estavam cantando, louvando ao Senhor, e o Espírito Santo veio de uma forma muito poderosa, muito forte. Salomão, em 2 Crônicas, Salomão ele terminou de construir o templo. E a última coisa que ele colocou no templo foi a Arca da Aliança, que simbolizava a presença de Deus. E aí quando eles colocaram a arca lá dentro, diz assim o texto: aí todos juntos começaram a tocar as trombetas e cantar em voz alta, para dar graças a Deus, o Senhor, e louvarem, com acompanhamento de trombetas, pratos e outros instrumentos musicais. Eles louvaram a Deus e cantaram assim: louvem a Deus o Senhor, porque Ele é bom e porque o seu amor dura para sempre. E quando os sacerdotes estavam saindo, uma nuvem encheu o templo de Deus, o Senhor, com glória do Senhor. E por isso eles não puderam voltar para dentro, a fim de realizar os seus atos de culto. A presença de Deus encheu aquele lugar. Não dava nem para voltar a fazer outra coisa a não ser adorar a Deus. E lá em Atos, a gente tem no Novo Testamento, um momento onde o Espírito Santo desce lá em Pentecostes. E todos eles estavam reunidos adorando ao Senhor. Diz assim, que quando ele chegou diante de Pentecostes, todos os seguidores de Jesus estavam reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu um barulho que parecia de um vento soprando muito forte. E esse barulho encheu toda a casa onde estavam sentados. Então todos viram umas coisas parecidas como chamas, que espalhavam com línguas de fogo, e cada pessoa foi tocada por uma dessas línguas.
todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, de acordo com o poder que o Espírito dava a cada pessoa. Minha oração pela Igreja Trini é que todos nós sejamos cheios desse Espírito Santo de Deus. Eu queria convidar você para ficar em pé. Quando Jesus falou com aquela mulher samaritana, e ele trouxe essa mulher samaritana para o reino de Deus, ela entregou a vida dela para Deus. Ela entendeu a salvação que ela tinha em Jesus Cristo. Aí de repente essa mulher pergunta para Jesus: ô Jesus, aonde que a gente deve adorar a Deus? E Jesus fala: não é aonde, você fez a pergunta errada, não é aonde, é como que a gente deve adorar a Deus. E a palavra de Deus diz que Jesus chegou para ela e falou assim: em espírito e em verdade te adoramos, te adoramos. Vamos falar em espírito e em verdade? Em espírito e em verdade te adoramos, te adoramos. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver pra te adorar, ó Rei dos reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Te adorar, ó Rei dos reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. É te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Pra te adorar, ó Rei dos reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. O teu nome engrandecer, queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda
e céu. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja com cada um de nós aqui presente, adorando e louvando ao Senhor de agora, para todos sempre. Amém. Amém. Dê um abraço no seu irmão que está do lado. Deus abençoe. Feliz Dia das Mães. Semana que vem, Dia das Mães, todo mundo aqui para comer junto com a gente. Até a semana que vem.